Olá, no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre alisamentos de cabelo. Como eles funcionam na fibra capilar? Que tipo de reação química acontece para que a gente consiga alisamentos temporários, alisamentos semipermanentes e alisamentos permanentes? Vem comigo então para essa aula de química. Vamos iniciar então pelos alisamentos definitivos. Aqui no Brasil, os três alisamentos mais utilizados é hidróxido de sódio, hidróxido de guanidina e tilglicolato de amônio. O hidróxido de sódio e hidróxido de guanidina, eles agem através da lantionização. Lantionização é um processo aonde quebra-se um aminoácido cistina, que ele está ligado junto ao enxofre, quebramos essa ponte de sulfeto. O produto que é utilizado para fazer essa quebra é a hidroxila. Então a hidroxila entra e faz a quebra da cistina junto ao enxofre, transformando então isso em um novo aminoácido que seria a lantionina. Lantionina é muito difícil, vou tentar. Então, transformando nesse aminoácido lantionina. Então isso é o processo de lantionização. Quando existe a quebra dessa ponte de sulfeto, transformando então num outro aminoácido, e esse aminoácido, a partir do momento que existe a força térmica na hora do alisamento definitivo e a aplicação então do neutralizante, nós conseguimos transformar eles em uma nova forma, ou alisamentos definitivos ou o permanente definitivo. Então esse seria o processo de lantionização, que é através do hidróxido de sódio e o hidróxido de guanidina. O tilglicolato de amônia ou a etanolamina, os famosos tióis, eles já agem diferente dos hidróxidos. Até o alisamento dele também é um pouco mais suave, existem mais compatibilidades, por exemplo, porque o hidróxido de sódio ou o hidróxido de guanidina, eles são muito incompatíveis com outras químicas, tem que tomar muito cuidado para não acontecer cortes químicos. Já o tilglicolato de amônia ou a etanolamina, eles são um pouco mais compatíveis, dependendo, nós conseguimos fazer outras transformações de cor, por exemplo, né? Então, para conseguir fazer a quebra dessas pontes de sulfeto, introduz mais uma cistina. Então, para cada uma cistina entra duas cisteínas. Isso faz com que exista um entumecimento, um enchimento dessa parte de queratina, aonde consegue-se então dar nova forma ao fio de cabelo dentro dos tióis. Esses produtos, hidróxido de sódio, hidróxido de guanidina ou tilglicolato de amônio, eles são produtos altamente alcalinos. E as escovas progressivas, elas são pH baixo, elas são ácidas. Existem os shampoos, que são os dilatadores, que geralmente tem um pH 7 a 8. E depois a gente entra com um produto que ele é mais ácido, né? Fechando então essa camada de cutícula. Como que as escovas progressivas agem dentro do fio? O shampoo vem, abre, faz um entumecimento dessas camadas de cutícula. O produto então ele vai permear para dentro do córtex. Lá dentro do córtex, às vezes ele faz umas quebras das pontes de sulfeto, né? Então ali, principalmente quanto mais ácido o produto mais ele vai fazer a quebra dessas pontes de sulfeto, e nós vamos religar através desse procedimento da fonte de calor. Então a gente vem com a fonte de calor, selamos a parte tanto interna quanto as camadas entre cutículas. Tá? Então é dessa forma que as escovas progressivas agem. Agora, que tipo de cabelo é indicado cada tipo de procedimento, tá? Por isso é muito importante a ficha de anamnese. Vocês vão olhar todo o histórico químico que tem o cabelo da cliente. Clientes que têm hidróxidos ou clientes que têm tilglicolato, não é indicado outros tipos de procedimento, a não ser que se faça um teste de mecha, e se esse cabelo passar no teste de mecha, então você vai aplicar. Mas não é aconselhável, a partir do momento que o fio de cabelo ele sofreu uma agressão extremamente alcalina, ele não deve sofrer uma agressão extremamente ácida.
Esses dois extremos fazem com que muitas vezes aconteçam cortes químicos, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Façam testes de mecha. Outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, assim, ó, cliente que vem de alisamentos de outros salões. Tomem muito cuidado, porque dependendo do que foi utilizado, pode acontecer um corte na emenda, tá? Então, tomem bastante cuidado com relação a isso. E as escovas progressivas, aí você tem que olhar a questão de Anvisa, se esse produto ele tem certificação, tem que tomar muito cuidado com formaldeído, tem que tomar muito cuidado com as escovas ácidas, né? E com relação à compatibilidade também é muito importante tomar esse cuidado, tá? Cabelos com muito descolorantes, ó, por exemplo, o descolorante ele é um procedimento alcalino, ele tem o pH 10. Então eu vou colocar um produto extremamente ácido num cabelo que sofreu uma agressão com um pH extremamente alcalino, pode ter corte químico, pode ter quebra. Então para isso o profissional ele precisa tomar muito cuidado. Existem produtos que você vai usar como neutralizantes químicos que vão tentar trazer esse cabelo novamente para o pH mais original dele, né? Mas não necessariamente esse cabelo talvez esteja com uma estrutura para receber um alisamento, tá? Então isso é muito importante, tá? É possível um fio descolorido receber uma progressiva? Sim, é possível. Mas dentro de toda uma capacitação do profissional, dentro de toda uma anamnese desse cabelo, dentro de todo um cuidado que essa cliente vai ter pós esses tratamentos químicos, então é tudo muito relativo, não é uma regra. Eu não posso chegar aqui para vocês e dizer assim, ó, fez descoloração, pode fazer progressiva daqui 15 dias. Não, depende. Precisa se ver esse cabelo, como ele tá, a estrutura desse cabelo. Eu preciso ver se eu vou aplicar nele todo, se eu vou fazer só um retoque de raiz, sabe? Então tudo isso interfere, tá? Então por isso é muito importante estudar, né? Muitas pessoas vão lá, compram uma escova progressiva e saem aplicando nas clientes. Eu já vi muitos problemas, já vi muito corte químico, já vi muita quebra, emborrachamento, cabelo ficar queimado, ficar laranja, sabe? Mudar a cor. Por quê? Por a pessoa não saber o que está aplicando, não saber como aplicar, nem como finalizar esse cabelo, tá? Então tem que ter muito cuidado. Progressivas, quanto mais alto a temperatura da prancha, mais você corre o risco de queimar essa fibra. Então é muito importante o quê? Faz a primeira mecha, testa, vê se o cabelo vai suportar 190 graus, vê se o cabelo vai suportar 200, 210 graus. Às vezes você vai ter que pranchar 170 graus, 160 graus, mas para isso você vai ter que testar. Não adianta fazer o cabelo inteiro, né? E depois dizer assim, e agora? O cabelo ficou laranja. Não, daí não adianta, né? Então é muito importante teste de mecha, tá? Não esqueçam. Teste de mecha para ver se o cabelo vai suportar aquele produto. Muito importante conhecer o produto que vocês estão utilizando. Muito importante vocês terem domínio do equipamento que vocês estão utilizando. Essa prancha ela precisa ser uma prancha de qualidade. Ela precisa ter um termostato. Ela precisa ter até a questão ali de você poder controlar a temperatura que você vai querer usar naquele cabelo. E é muito importante a quantidade de vezes que você vai pranchar, a espessura da mecha e a temperatura, para que você não queime aquela fibra, para que você consiga o resultado que a cliente deseja, que é um fio bonito, perfeito e liso, né? Então precisa sempre ter bastante cuidado, tá? Então aqui foi um vídeo breve, um resumo do que é alisamentos e como eles agem nos fios de cabelos. Então um desafio para você. Estude mais, se aprofunde mais, tá? E procure ser um expert naquilo que você faz.